Bem-vindos ao Mente Espanto. Sabe, a gente sempre pensa em viagem espacial como algo tecnológico, naves, planetas distantes. Mas e se eu dissesse que uma viagem longa o suficiente pelo espaço poderia literalmente reescrever quem nós somos, nosso próprio código genético? E olha, isso não é papo de ficção científica não, é uma realidade que os cientistas já estão vendo acontecer. Então, nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo em como o espaço pode nos transformar de maneiras radicais, caso um dia a gente realmente chame outro planeta de casa. Para começar, vamos direto ao ponto com um dado que é, assim, de cair o queixo. A gente está falando de um estudo super famoso da NASA. Eles pegaram 2 astronautas gêmeos, o Mark e o Scott Kelly. O Scott foi para o espaço por quase um ano, enquanto o Mark ficou aqui na Terra. E o resultado? Bom, algo inacreditável aconteceu com o DNA do Scott. 7% dos genes dele simplesmente não voltaram ao normal quando ele retornou. 7%. Pode até parecer pouco, né? Mas, geneticamente falando, as implicações disso são gigantescas. Então, o mais impressionante disso tudo é que essas mudanças genéticas não foram, aleatórias, sabe? Elas aconteceram justamente em áreas super importantes, ligadas a processos vitais, como a capacidade do nosso corpo de consertar o próprio DNA e a forma como o nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, funciona. Isso é uma prova concreta de que o ambiente espacial, com a radiação e a falta de gravidade, tem o poder de mexer com a gente num nível fundamental, lá nas nossas células. É como se a nossa biologia estivesse totalmente amarrada às condições da Terra. Quando a gente sai daqui, o corpo entra num modo de adaptação de emergência. E isso tudo antes mesmo de a gente sequer pensar em pisar em outro planeta. Ok, então por onde a gente começa essa jornada imaginária? Pelo lugar mais óbvio e mais provável, claro. Nosso vizinho, Marte. O planeta vermelho seria, na prática, o nosso primeiro grande laboratório. É lá que a gente começaria a entender na pele como uma espécie inteira, como a humanidade, poderia ser esculpida e moldada por um mundo completamente novo. Imagina só a primeira coisa que a gente sentiria ao pisar em Marte. Seria uma leveza incrível. A gravidade lá é só 38% da nossa. Então uma pessoa com, 75 quilos, de repente se sentiria como se tivesse só uns 28,5. No começo ia ser demais, né? Quase como ganhar um superpoder, poder pular mais alto, se sentir mais ágil. Só que tem um porém. Para um corpo que evoluiu sob a pressão constante da gravidade da Terra, esse alívio seria, na verdade, o início de um processo lento, mais profundo de decadência. E essa decadência tem até nome. A NASA chama isso de osteopenia, que é basicamente a perda de densidade óssea. Pensa assim, nossos ossos e músculos foram feitos para brigar com a gravidade todo santo dia. É um trabalho pesado. Se você tira essa carga, esse peso, o corpo entende que não precisa mais daquela estrutura toda. E aí eles começam a se deteriorar. É o famoso use ou perca. Para ter uma ideia, os astronautas na estação espacial perdem até 2% de massa óssea por mês. Só que Marte, isso não seria algo temporário de uma missão. Seria uma condição crônica para a vida toda. Gerações nascidas lá provavelmente teriam esqueletos mais frágeis, músculos mais finos, talvez ficassem até mais altos e esguios. Mas olha, a gravidade fraca é só a ponta do iceberg. Tem mais. A atmosfera de Marte é super fininha, 100 vezes menos densa que a nossa. E para piorar, o planeta não tem aquele escudo magnético global que a Terra tem para nos proteger. É como se a gente vivesse aqui dentro de uma bolha de proteção e lá, essa bolha simplesmente não existe. O resultado? Uma exposição constante, 24 horas por dia, à radiação do Sol e do espaço profundo. Isso ataca nosso DNA diretamente, aumentando de forma drástica o risco de câncer e um monte de outras doenças. E aí, claro, a gente se pergunta uma coisa fascinante. Ok, a tecnologia pode ajudar com abrigos e trajes, mas e se isso não for o suficiente? Será que a própria biologia humana daria um jeito? Como é que a evolução, ao longo de séculos, responderia a esse bombardeio constante de radiação? Bom, uma das teorias mais curiosas e até visuais tem a ver com a nossa pele. Com o passar de muitas e muitas gerações, a seleção natural poderia começar a favorecer pessoas que tivessem alguma proteção extra. E uma possibilidade bem interessante envolve os carotenoides. Sabe o que é isso? É o que dá a cor laranja para a cenoura, para a abóbora. A ideia é que uma dieta super rica nesses compostos poderia literalmente tingir a pele dos colonos de laranja. E essa pele alaranjada funcionaria como uma camada extra de protetor solar natural contra a radiação. Pensa que louco! Seria uma evolução que a gente veria a olho nu. Tudo bem, vamos deixar Marte um pouco de lado. Se até aqui a coisa pareceu complicada, segura firme. Agora a gente vai para o sistema solar interior, bem mais perto do Sol. E lá a gente vai encontrar 2 dos ambientes mais hostis que dá para imaginar.
Sério, se Marte é um desafio, Vênus e Mercúrio são praticamente um inferno. Vamos começar por Vênus. Muita gente chama ele de planeta irmão da Terra por causa do tamanho parecido, né? Mas a semelhança acaba aí. A superfície de Vênus é o lugar mais quente de todo o Sistema Solar. A gente está falando de 465 graus Celsius. É quente o suficiente para derreter chumbo tranquilamente. E a pressão? Imagina ser esmagado por um peso 90 vezes maior que o normal. É o mesmo que estar a quase 1 quilômetro de profundidade no oceano. Resumindo, sobreviver lá na superfície, sem chance. Impossível. Só que aqui vem a parte mais legal. A ciência não descarta totalmente a vida em Vênus. Só que não na superfície. O truque é olhar para cima. A uns 50 quilômetros de altitude, lá no meio das nuvens de ácido sulfúrico, as condições mudam drasticamente. A temperatura e a pressão ficam, pasmem, parecidas com as da Terra. O grande astrônomo Carl Sagan foi um dos primeiros a imaginar que talvez existissem micróbios flutuando por lá. Então, se a gente quisesse colonizar Vênus, a solução seria essa: cidades flutuantes, dirigíveis gigantes, hábitats suspensos, vivendo para sempre entre o céu azul e o inferno lá embaixo. Agora, vamos dar um pulo ainda mais perto do Sol, para Mercúrio. E se Vênus é extremo, Mercúrio é o extremo do extremo. Para começar, esquece o dia de 24 horas. Um único dia em Mercúrio, de um nascer do Sol até o próximo, dura 176 dias da Terra. Pensa no caos que isso seria para o nosso corpo, para o nosso relógio biológico. A gente simplesmente não foi feito para isso. E a temperatura? Durante esse dia longo, bate 430 graus positivos. E na noite, despenca para 180 graus negativos. É uma variação brutal. Então, como sobreviver a um lugar assim? A única chance seria nos polos. Lá existem algumas crateras tão profundas que o fundo delas nunca, jamais vê a luz do Sol. Estão numa sombra eterna. E o que a sonda Messenger da NASA encontrou lá? Gelo de água. Confirmado. Esse gelo seria o recurso mais precioso do planeta inteiro. Os humanos em Mercúrio seriam basicamente mineiros polares, vivendo num crepúsculo sem fim, sempre na fronteira entre o calor escaldante e o frio congelante. Uma vida numa dança constante para não ser nem torrado nem congelado. Muito bem. Agora, a gente vai mudar de direção. Vamos sair do calor infernal e viajar para o Sistema Solar exterior. A gente vai para o reino dos gigantes gasosos, Júpiter e Saturno. E aqui, o desafio é outro. Não é só o ambiente, são as próprias leis da física que parecem dizer: aqui vocês não entram. Júpiter, o rei do Sistema Solar. Um gigante de gás sem nenhum lugar sólido para pisar. Mas o problema de Júpiter nem é a falta de chão. O perigo real, a armadilha mortal, é a sua magnetosfera. Ela cria cinturões de radiação que é difícil até de imaginar, milhares de vezes mais potentes que os da Terra. Chegar perto sem proteção é morte certa em questão de minutos. Por isso que quando se fala em colonizar o sistema de Júpiter, o foco nunca é o planeta em si, mas sim as suas luas. E aí a gente chega em Saturno, a joia dos anéis. E tem um fato sobre Saturno que é simplesmente fantástico. Ele é tão pouco denso, mas tão pouco denso, que se existisse uma banheira gigante o suficiente, ele flutuaria na água. Não é incrível? E outra curiosidade, lá no topo das nuvens dele, a gravidade é bem parecida com a da Terra. O problema, claro, é que não tem chão. Viver ali seria como viver flutuando para sempre num oceano infinito de gás. Agora, a gente vai ainda mais longe. Vamos para os confins gelados do Sistema Solar. Para os gigantes de gelo, Urano e Netuno. Aqui é o verdadeiro espaço profundo. Os mundos mais frios, mais escuros e mais distantes que a gente conhece por aqui. Urano, para começar, é um planeta esquisito. Ele gira deitado. E o resultado disso são as estações mais extremas que se pode imaginar. 42 anos de luz do Sol sem parar, seguidos por 42 anos de escuridão total. Como sobreviver a uma noite que dura uma vida inteira? Talvez a evolução nos desse olhos maiores para enxergar melhor na penumbra. Já em Netuno, o problema é outro: o vento. É o planeta com os ventos mais violentos, mais rápidos que a velocidade do som. Para um humano não ser simplesmente arrancado do chão, o corpo teria que evoluir para ser mais baixo, mais denso, com um esqueleto muito mais forte. E tudo isso nos leva a uma conclusão que pode parecer surpreendente. Talvez a gente esteja olhando para os lugares errados. Talvez os locais mais promissores para a humanidade, lá no Sistema Solar exterior, não sejam os planetas gigantes, mas sim as suas luas.
Pequenos mundos como Plutão e especialmente uma lua de Júpiter chamada Europa escondem um segredo inacreditável debaixo de suas superfícies congeladas. Vamos falar de Europa. Essa lua de Júpiter é, para muitos cientistas, o lugar mais fascinante de todos e o melhor candidato para a gente encontrar vida fora da Terra. Por quê? Porque embaixo daquela casca de gelo grossa, tudo indica que existe um oceano gigantesco de água líquida e salgada. Mas como se é tão frio lá? É a gravidade de Júpiter que amassa e estica a Lua, gerando calor e mantendo a água líquida. E se existe vida lá, ela provavelmente vive perto de fontes termais no fundo do oceano, assim como acontece aqui na Terra, em lugares sem nenhuma luz do Sol. Isso cria uma imagem para o nosso futuro que é simplesmente de ficção científica. Para viver em Europa, a gente teria que se tornar uma espécie do mar profundo. Teríamos que virar aquanautas. Nossa casa seriam bases pressurizadas lá no fundo desse oceano alienígena. A gente passaria a vida explorando um mundo de escuridão total, onde a única luz viria dos nossos submarinos. Seríamos os verdadeiros exploradores de um abismo alienígena, com um teto de quilômetros e quilômetros de gelo sobre nossas cabeças. Então, vamos recapitular. A gente imaginou um futuro com pele laranja em Marte, cidades flutuando nas nuvens de Vênus e até bases no fundo de um oceano em Europa. Essa jornada toda nos leva, inevitavelmente, a uma reflexão profunda. Toda essa adaptação a mundos tão diferentes nos forçaria a repensar a pergunta mais básica de todas. O que, afinal, significa ser humano? As pressões da evolução seriam tão intensas que elas iriam esculpir não só os nossos corpos, mas também as nossas mentes. E aqui chegamos ao ponto central de toda essa nossa conversa. Porque, por mais que seja fascinante imaginar essas mudanças biológicas, a nossa maior adaptação, a mais importante de todas, não seria no nosso DNA, seria na nossa mente. A nossa incrível capacidade de inventar, de construir, de cooperar, de criar arte e cultura. É isso que, no final das contas, nos permitiria sobreviver e até prosperar nesses lugares tão absurdamente hostis. A tecnologia e a sociedade seriam nossas ferramentas mais poderosas. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta. Uma pergunta para a gente ficar pensando. Conforme a humanidade se espalha pelas estrelas, se adaptando, mudando, evoluindo, em que momento a gente deixa de ser humano e se torna outra coisa? Uma nova espécie? É uma questão filosófica profunda que talvez só as futuras gerações de exploradores possam responder. Bom, pessoal, obrigado por embarcarem com a gente nessa jornada aqui no Mente Espanto. E agora eu quero saber de vocês. Qual desses futuros, qual desses planetas seria o mais fascinante para a adaptação humana? Deixa a opinião aí nos comentários, a gente lê tudo, viu? E claro, não se esquece de se inscrever para não perder as nossas próximas viagens. Um abraço e até a próxima!